para todos vocês. Estou aqui para compartilhar um dos vários extraordinários que o Senhor tem feito na minha vida. E um deles tem a ver com esta imagem. Eu acredito que vai surpreender cada um de vocês pelo fato aonde eu vivi por alguns tempos. E eu vou te contar agora. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu vim aqui para Brasília e não tinha onde morar. A gente terminou indo morar numa favela aqui em Brasília, né? Mas ficamos pouco tempo, porque chegou o pessoal da administração e terminou tirando a gente daquele local. E a gente não tinha opção para onde ir. E terminei que a opção que foi encontrada foi estar morando embaixo de uma ponte que se encontra atrás do zoológico. Eu acredito que todos conhecem. E ali eu morei um período, né? E naquela ponte tinha outras famílias morando lá. E uma daquelas famílias trabalhava na Candangolândia, na casa de umas pessoas lá. E um certo dia, minha mãe saiu daquela ponte e me chamou para ir para Candangolândia, para pedir comida na rua. Eu acompanhei ela, com muita vergonha, mas fui. E passamos nessa casa, e aquelas pessoas nos receberam muito bem. E ela conversando com a gente, perguntando onde morava, e a gente falou que morava naquela ponte. Ela falou, naquela ponte, tem uma pessoa que trabalha aqui que mora lá também. Você conhece? A gente conhece sim. Então, a gente começou essa conversa e ficou por isso. A gente voltou para aquela ponte e uma outra oportunidade, uma outra ocasião, o esposo dessa moça que trabalhava lá foi chamado para essa casa para fazer uma limpeza ao lado do terreno. E ele me chamou para ir. Eu acompanhei ele, fui lá, fizemos a limpeza, né? Trabalhamos a manhã toda. E no horário do almoço, a gente estava lá almoçando e tal, e ela se aproximou e veio conversar comigo. E começou a perguntar se eu estudava, né? Eu falei que não, porque minha mãe já tinha tentado me matricular, mas o pessoal da escola rejeitou, porque não tinha endereço fixo. Então, por esse motivo, eu não pude entrar na escola. E o tempo foi passando, e ela chegou e perguntou se eu queria estudar, porque se o problema fosse endereço, ela ia dar o endereço. Então ela me chamou para estudar, e ela conversando comigo, você quer estudar? Eu quero estudar sim. E essa brincadeira eu já estava com 13 anos de idade, sem saber ler, sem saber escrever, né? Não sabia nada. E ela falou, não, tudo bem, eu vou chamar sua mãe para a gente conversar e a gente decidir como é que vai ser. Um belo dia, ela chamou minha mãe lá, minha mãe foi, ficamos conversando, e ela falou que se ela permitia que eu ficasse lá durante a semana para estudar, e nos finais de semana eu fosse para lá, para a ponte, que era onde a minha mãe morava. E assim foi feito. Ela aceitou, minha mãe aceitou e tal, fui para a casa deles aqui na Candangolândia, e ela me matriculou. Comecei a estudar. Agora você imagine um jovem de 13 anos começar a sua caminhada de estudo, né? As crianças pequenininhas, porque eu comecei no primeiro ano, né? Que é aquela fundamental mesmo, e só tem os pequenininhos, eu lá no meio. Mas o Senhor foi me abençoando cada dia, cada momento, né? E eu fui crescendo, fui tomando gosto da coisa e fui me esforçando cada vez mais naqueles estudos, tentando aproveitar ao máximo. E com isso eu fui avançando. Chegou um tempo, um período desse estudo, que eu já estava fazendo 2 séries por ano. Então, assim, o meu aproveitamento estava muito bom. E a professora chegava, conversava com os coordenadores e passava uma prova. Chegou a acontecer isso 2 vezes, para mim tentar alcançar um nível maior,
Então ela fazia uma prova e aplicava para ver se eu conseguia passar para o segundo nível. E assim foi acontecendo. E graças a Deus, consegui terminar meu segundo ano, através dessa família maravilhosa que entrou na minha vida, que o Senhor colocou ela na minha vida. Porque não tem outra pessoa que colocou, foi Deus que colocou ela na minha vida a fazer a diferença. E elas fazem a diferença até hoje na minha vida, na vida da minha família, que eu considero muito eles, moro na Canangolândia. Então, para mim, elas são uma mãe, uma avó, ela tem um filho, nós nos consideramos irmãos. Então, assim, Deus só tem feito maravilhas na minha vida, mesmo eu estando morando na favela ou está morando embaixo de uma ponte, Deus tem cuidado e guardado tanto eu quanto minha mãe. Mas veja só, eu não estava contente de estar morando num local confortável, um local bacana, e sabendo que a minha mãe ainda se encontrava naquela ponte. Então eu coloquei um objetivo no meu coração, que Deus ia me ajudar, que Deus ia me dar condições de tirar ela daquele lugar. E assim fiz. Fui trabalhando, fazendo um biquinho aqui, ajudando outra ali, e fui juntando um dinheirinho. Até que um dia, as meninas que trabalhavam lá, uma delas fez besteira lá, fez uma besteira, e ela não quis mais as meninas lá, que fazia a faxina. Então, ela dispensou as meninas, então não tinha quem fazer. Então, ela perguntou para mim e meu irmão, que é o filho dela, se a gente queria fazer essa faxina, que o dinheiro que ela dava para as meninas ia dar para a gente. Então, eu falei, tudo bem, vamos fazer. E assim foi feito. E a gente fazia a faxina, recebia o dinheiro, e esse dinheiro ia guardando. Aí um dia ele desistiu dessa caminhada da limpeza, e eu assumi tudo, e fui limpando as coisas com um certo tempo, juntando dinheiro. Por que um certo tempo? Porque eu comecei a fazer uns cursos profissionalizantes, então não tinha tempo para poder fazer a limpeza, mas o dinheiro que eu tinha estava guardado. E aquele objetivo que eu tinha ainda não tinha acabado. Então eu juntei, um certo dia, vim aqui no Santo Antônio, na casa do meu avô, e ele morava com a senhora. E essa senhora tinha um filho, e ele tinha uma casa ali na Queiroz. E um certo dia eu cheguei lá conversando com ele, e ele falou, não, eu estou vendendo essa casa. Eu falei, você quer quanto? Eu quero X. Eu falei, beleza, eu vou te dar. Só que eu não tenho esse X todo, mas o que eu tenho é isso, eu te dou a metade, te dou esse objeto, e o restante, se você puder parcelar para mim, eu vou lhe pagar. E assim ele aceitou e eu comprei aquele imóvel, para poder estar tirando minha mãe daquela situação, tirar minha mãe daquela ponte. Então o objetivo foi esse. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui quitar a casa e minha mãe eu coloquei lá. E assim foi feito, minha mãe morando na casa e eu morando na Canangolândia. Mas por que eu continuei morando lá? Porque eu estava fazendo os cursos para melhorar, minha vida, a vida dela. E fiquei um período muito grande, eu cheguei a morar lá 10 anos. Cheguei a morar 10 anos lá e saí lá depois que a minha esposa engravidou. Aí eu falei que não dava mais para mim morar lá, porque agora eu já estava construindo família. E não dava, porque o desejo dela era que eu morasse lá. Mas infelizmente, quando você ama uma família, você tem que procurar o seu canto. E assim fiz, procurei meu canto, e Deus me honrando cada dia mais, fazendo maravilhas na minha vida. E quando eu vim morar aqui em Santo Antônio, já tinha meu dinheiro para poder estar com a minha família, estar mobiliando a casa quando a gente foi morar. Então consegui comprar um lote, e assim foi indo a minha vida, só de maravilhas. Deus tem me honrado cada dia, tem honrado a minha família, cada dia. E eu só tenho que agradecer os extraordinários que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grato muito ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida. E eu acredito,
Se você crê que o Senhor, Ele vai fazer maravilha na sua vida também. Então, esse foi o meu extraordinário que aconteceu na minha vida. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E agora vou fazer o meu desafio. E a pessoa que eu vou desafiar está aqui na igreja. Essa pessoa eu conheço há algum tempo, é uma pessoa bacana, é um colega, gosta muito de sacanear os outros, mas é gente boa. Mas parece que ele comeu pé de cachorro, porque eu nunca vi um gostar de andar igual a esse. E é você, meu amigo, irmão Domingos, está aqui convocado para estar compartilhando o extraordinário que o Senhor tem feito na sua vida. Venha e compartilhe conosco o extraordinário que o Senhor tem feito na sua vida. Um abraço para todos, fiquem com Deus.